Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que João ele vai falar acerca da manifestação do amor de Deus. Ele vai dizer que o amor de Deus, ele se revela pelo fato de nós sermos chamados filhos de Deus. Ou seja, João ele está expressando isso de uma forma tanto quanto admirado para ele. Veja o versículo 1, ele vai dizer: veja que grande amor o Pai tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se você prestar atenção na leitura, você vai perceber que João, ele expressa essa afirmação de uma forma um tanto quanto espantosa. Veja que grande amor tem sido o amor de Deus, pelo fato de sermos chamados filhos de Deus. Para nós entendermos porque João expressa espanto nesta afirmação, nós precisamos compreender quem é Deus e quem somos nós. Quem é Deus? Por que é que João vai fazer essa afirmativa? Tiago, ele vai expressar, ele vai dizer que Deus, ele é o Pai das luzes. Ou seja, dele emana todo o poder, toda a glória, toda virtude e plenitude. A Bíblia vai nos classificar que Deus ele é um ser onisciente, ou seja, ele é aquele que conhece o amanhã. Ele é aquele que a palavra nem sequer nos chegou à língua, à boca, mas ele conhece. Esse mesmo Deus também, ele é um Deus onipresente. Ou seja, ele consegue estar presente em todos os momentos, em um único momento, em um único segundo, Deus se manifesta, a sua glória se manifesta, ele é conhecedor de tudo no mesmo instante, e nada pode ser feito sem que de fato ele tenha conhecimento. Então ele é um Deus de fato onipresente, mas ao mesmo tempo ele é um Deus onipotente. Ele é um Deus que nele concentra-se todo o poder. Ele é um Deus que toda a plenitude de criação, de existência, pertence a estar nele. Mas também ele é um Deus eterno, ou seja, ele não foi criado. Deus de fato ele é um Deus atemporal. Ele não depende do tempo. O tempo existe para nós, mas para Deus, ele na realidade, ele conhece tudo. Por isso é que Deus de fato ele não pode ter sido criado, porque na verdade ele é um ser atemporal. Ou seja, ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Então, este é Deus. É aquele que o escritor de Gênesis vai classificá-lo como aquele que, pela sua palavra, ele faz criar todas as coisas. Ele é aquele que diz: haja luz, e as constelações tornam-se, vêm à existência. Ele é aquele que com sua palavra faz com que o planeta Terra de fato ganhe forma existência. Então Deus é esse ser totalmente criador, onipotente, onisciente, onipresente, é esse ser totalmente eterno. E quem é o homem? Quem somos nós, comparando-nos a Deus? A grande realidade é que nós somos seres mortais. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos classificar como uma descendência decaída. Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem torna-se um ser insignificante, um ser totalmente desconfigurado, um ser totalmente sem nenhum tipo de honra, glória ou louvor. Então, esses somos nós, seres caídos diante de Deus. Homens com corações caídos diante de Deus. Então, quando João ele diz, olha, que Deus prova seu amor pelo fato de sermos chamados filhos de Deus, o que João está querendo mostrar é que existe uma honra muito grande nisso. Imagina um pai, um homem muito rico, que tem a oportunidade de escolher os melhores filhos para ele adotar. E ele vai, digamos que, no abrigo, ele escolhe as crianças mais
pobres, mais cheias de defeitos, cheias de imperfeições. Deus é justamente esse Pai. Esse Pai que olhou para nós com nossas limitações, nós com nossas deficiências, nós com os nossos pecados. Mas Ele olhou para nós e mesmo assim Ele disse: eu quero fazer dessas criaturas, de fato, os meus filhos. Então, o amor de Deus ele é revelado, ele é manifestado a partir do momento que Ele olha para criaturas caídas, que não tinha nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de beleza. E Ele pega essas criaturas e faz com que essas criaturas tornem-se, de fato, seus filhos. E vocês estão compreendendo? Não é uma questão de mérito humano. É uma questão simplesmente de amor divino, manifestado para nós enquanto pecadores. Porque muitas vezes a gente se olha diante do espelho e a gente se acha muito belo, muito cheiroso. Mas a grande realidade é que Deus não olha para nós da forma que nós nos enxergamos. Enquanto nós observamos a estética, o corpo do outro, Deus ele vai no profundo da nossa alma e Ele observa o homem que está lá dentro. E às vezes esse homem que está lá dentro não é tão belo, não é tão bonito. Quando Deus ele resolveu nos comprar, quando Deus ele resolveu nos adotar como filho, Ele não olhou para Paulinho como eu estou vestido aqui hoje. Ele não olhou para a Catarina e para Jefferson da forma que estamos, mas Ele olhou dentro do coração e encontrou uma geração caída, perversa, imoral, indecente. E mais que isso, queria ter repulsa à sua própria presença. Então o amor de Deus, de fato, ele é manifestado através da escolha que Ele faz, enquanto nós éramos ainda pecadores. Por isso é que Paulo também vai dizer que Deus ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter nos escolhido quando nós éramos uma descendência que não pertencia a Ele. Então, quando eu começo a compreender quando foi que Deus me escolheu, eu começo a compreender que, de fato, Deus é um Deus de muito amor, de muita misericórdia, de muita graça, porque não existia nada de bom no ser humano. O ser humano nada mais era que uma geração decaída, com corações caídos. Por isso é que Paulo, escrevendo aos irmãos em Colossenses, ele vai dizer que Deus nos arrancou, nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz. Então, quando João diz: veja que grande amor tem concedido o Pai, ao ponto de nos chamarmos filhos de Deus. Então, para você que infelizmente acha que ser chamado filho de Deus não é muita coisa, eu queria que você compreendesse a beleza dessa afirmativa. Eu queria que você entendesse que o teu Pai é o Criador de todo o universo. O nosso Pai não é um Deus qualquer. Ele é aquele que, pelo seu poder, pela sua palavra, faz o que não existe vir à existência. Ele é aquele que pega uma terra vazia e sem forma e faz com que ela tome forma e, de fato, faz com que a vida habite nesse planeta no qual vivemos. Então, nós precisamos, de fato, entendermos quem somos. Eu acho que esse sentimento de identidade, ele precisa vir mais à tona sobre nós. A partir do momento que eu entendo quem, de fato, Deus me tornou, quem eu me tornei em Deus, eu começo a me valorizar mais. Eu começo de fato, a entender, de fato, o grande amor de Deus. Nós estávamos no evangelismo e teve um momento lá que uma menina entrou dentro da tenda quando nós estávamos adorando a Deus, e aquela menina começou a adorar, começou a louvar, começou a chorar junto conosco ali. Sem ser convidada, ela invadiu a tenda que nós estávamos reunidos ali. E quando terminou, e no momento da adoração, ela chorava, ela expressava-se, ela pulava na presença de Deus. E teve um momento que eu parei, depois do momento de adoração, eu disse: o que é que uma princesa do Senhor está fazendo em um lugar como esse? O que é que uma filha de Deus está fazendo em um lugar como esse? Porque quando eu entendo o privilégio que é ser um filho de Deus, quando eu entendo de fato a honra que é ser chamado filho e filha de Deus, eu começo a me valorizar. Eu começo a entender que eu não sou um ser qualquer.
eu começo a entender que, de fato, o meu Pai nada mais é que o Criador de todas as galáxias, o Criador de todas as coisas. Então, eu tenho que me importar não como um ser que não tem um Criador, que não tem um Pai, mas eu tenho que me comportar como um ser que entendeu, de fato, a identidade e a paternidade revelada de Deus para nós. E é interessante que João, ele diz isso, ele diz, olha, Deus, de fato, veja o grande amor do Pai, veja o grande amor do Pai, nos tem concebido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Porque, por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu o Pai. Então, a partir do momento que eu entendo isso, João traz outra afirmativa. Ele diz que o verdadeiro filho de Deus, aquele que entendeu a sua identidade, ele vai sentir, ele vai sentir uma repulsa pelo mundo. Então, se você, de fato, está dentro do teu contexto social, mas as pessoas as quais estão ao teu lado, se você não incomoda ninguém, essa é a palavra. Se você não incomoda ninguém, você infelizmente precisa rever os seus conceitos. Porque o cristão verdadeiro, ele vai causar incômodo em algumas pessoas. E não é por conta de ser um crente chato, mas é por conta das suas convicções. É pelo fato dele carregar em si as características, o DNA do seu pai. A partir do momento que nós nos tornarmos parecidos com Deus, o mundo vai de fato sentir uma repulsa por nós. É interessante que Jesus, ele vai, em Mateus capítulo 5 do Sermão do Monte, ele vai dizer, ó, se o mundo vos odiar, vocês serão mais que felizes. Mais que felizes serão aqueles que serão perseguidos por conta do meu nome. Então, ser perseguido, ser caluniado, ser injustiçado, não ser aceito dentro de alguns contextos sociais, na realidade isso é uma marca. E o próprio Jesus vai dizer que essa pessoa é mais que feliz. Porque isso é uma característica, isso é uma marca que de fato Deus habita nessa pessoa. Porque o texto vai dizer que eles de fato não conheceram a Deus e por essa razão não aceitaram o Salvador do mundo, o Jesus encarnado, o Deus encarnado, aliás. Então, se o mundo não nos ver como incômodo, se nós não incomodamos o mundo, nós precisamos parar e revermos os nossos conceitos. Nós estávamos no evangelismo e uma das plaquinhas que mais gerou incômodo para muitas pessoas foi a plaquinha, aqui não é o seu lugar. Muitas pessoas, quando entrando, a gente percebia o incômodo dessas pessoas em estarem ali naquela frase. E no outro dia teve uma figura que postou nas suas redes sociais, que sentiu-se incomodado porque os evangélicos estavam ali com as plaquinhas, aqui não é o seu lugar. E alguém mandou para mim, dizendo, pastor, o senhor viu que postaram e tal? Eu disse, meu irmão, relaxa. Eu estaria incomodado se o mundo talvez estivesse aplaudindo as nossas ações. Eu estaria muito incomodado se o mundo estivesse dizendo que coisa maravilhosa, mas a grande realidade é que o texto bíblico vai nos dizer que a partir do momento que nós de fato sermos a luz, as trevas vão se incomodar com isso. A partir do momento que nós exercermos de fato, que nós colocarmos para fora o que pensamos, a partir do momento que nós começarmos a exercer a nossa fé cristã, autêntica e verdadeira, o mundo ele irá se incomodar com isso. Por isso é que no último sermão de Jesus, em João capítulo 16, ele vai convocar os discípulos, ele vai dizer para os discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos por conta do meu nome. Por conta do meu nome, vocês vão ser levados como ovelha muda ao matadouro. Por conta do meu nome, vocês vão ser mortos, caluniados, perseguidos. Mas tende bom ânimo, vencer o mundo, vocês também vão vencer. Então, Jesus deixou bem explícito que a partir do momento que de fato nós vivermos igual a Ele, nós iremos incomodar. Uma igreja que não incomoda, uma igreja onde o mundo aceita ela de uma forma muito natural, essa igreja ela precisa, segundo o texto bíblico, rever seus conceitos. Porque o cristianismo, o cristão ele tem que ser educado, o cristão tem que respeitar a tudo e a todos
porém ele não pode aceitar tudo e todos. Há determinados, até certa vez alguém disse, não, o galpão aceita tudo. Não, a gente não aceita tudo. A gente abraça todos, mas não aceita tudo. Porque nós temos nossas ideias, nós temos nossos pensamentos, nós temos nossa filosofia, e é pelas escrituras sagradas que nós somos geridos. Então, se o mundo de fato está nos abraçando e não está se incomodando com aquilo que nós estamos realizando, nós precisamos parar e rever de fato os nossos conceitos. Versículo 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. O que é que João está afirmando aqui? O que é que não se manifestou ainda o que deveríamos ser? João está falando aqui acerca da imperfeição a qual vivemos nos nossos corpos. Observe o versículo 2, ele vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. O que João está dizendo aqui é o seguinte, irmãos, olha, de fato, nós somos filhos de Deus. Isso é uma verdade inquestionável. Porém, ainda nós não nos tornamos semelhantes a ele. Em outras palavras, João está dizendo: vocês continuam em um corpo corruptível. Vocês continuam tendo algumas imperfeições. Então vocês vão falhar. Vocês vão errar. O que João quer fazer aqui é trazer a consciência, o que ele vem tratando no capítulo anterior, mostrando que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e o Espírito de Deus não habita nele. O que João quer mostrar nesse versículo 2 é que de fato nós somos filhos de Deus, mas mesmo sendo filhos, nós habitamos em um corpo corruptível. E pelo fato de estarmos em um corpo corruptível, nós iremos falhar. Nós iremos errar. Em alguns momentos iremos desejar a santidade, mas em outras ocasiões nós iremos, infelizmente, errarmos. E eu acho que ter a concepção de quem somos, isso é muito importante para que nós não venhamos nos decepcionar conosco mesmo. Eu já preguei em outras ocasiões aqui, que por muitas vezes a religião, ela impôs um fardo muito pesado sobre as pessoas, quando as convidou para a presença de Deus, mas não comunicou a elas que Deus vai gerar em nós um espírito que vai desejá-lo, mas o corpo qual nós estamos é falho. E por mais que a gente busque Deus, uma hora ou outra nós iremos falhar. Se nós não compreendermos essa verdade, nós infelizmente iremos buscar uma vida com Deus, a qual nesse corpo nós não iremos conseguir viver. E pelo fato de não conseguirmos viver, muitas pessoas deixam a igreja. Muitas pessoas acabam, infelizmente, dizendo: não, eu vou me afastar da igreja, porque, infelizmente, eu não consigo viver a vida a qual o meu espírito deseja. O que João está querendo é deixar consciente para essas pessoas é isso. Vocês são filhos de Deus, porém, ainda vocês habitam em um corpo corruptível. Ainda não se manifestou em vocês o corpo glorioso. Mas um dia nós seremos igual ele é. Mas, no momento, ainda somos e habitamos no corpo, infelizmente, que falhamos. Porém, entenda, eu não estou aqui dizendo, e o texto vai mostrar isso, eu não estou aqui dando álibi para você dizer, afinal de contas a carne é fraca, e eu peco porque a carne é fraca. Esse álibi, ele é utilizado por muitas pessoas, mas muitas pessoas que nunca provaram de Deus. Eu entendo que eu preciso ter consciência que o corpo que eu estou nele é um corpo falho. E que por mais que Deus esteja em mim, uma hora ou outra eu vou falhar. Ou em pensamentos, ou em olhares, ou em atitudes. O corpo corruptível, esse corpo aqui de carne, ele é sujeito a erros. Por isso é que eu classifico que o cristianismo é uma religião de pecadores. O cristianismo é uma religião de pecadores. No dia que você disser, eu não tenho mais pecado, você não faz parte do cristianismo. Porque João vai dizer, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e o Espírito de Deus não habita nele. Então eu preciso ter, e eu preciso que você entenda, eu preciso ter consciência do corpo qual eu habito. Esse corpo,
uma hora ou outra, ele vai fazer eu falhar com o meu irmão. Pelo fato de eu estar nesse corpo, uma hora ou outra, eu vou ser ignorante com algumas pessoas. Eu vou ser incompreensível com algumas pessoas. Eu vou até desejar o que não deveria desejar. Eu vou ter atitudes e comportamento carnais. Mas pastor, você, eu mesmo. Porque eu tenho que ter consciência. É isso que João está dizendo, olha, de fato vocês são filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Haverá um dia, sim, que nós seremos levados desse corpo. E nós iremos receber um corpo glorioso. Aí sim, nesse corpo glorioso, nós não iremos desejar mais o pecado. O pecado não terá domínio sobre nós. Mas enquanto vivermos nesse corpo, eu tenho que ter esse conhecimento para que, ao falhar, eu não desista de viver com Deus. Porque muitas pessoas, na busca de uma santidade perfeita nesse corpo, não encontram. E por não encontrar, diz, eu não vou servir mais a Deus, porque infelizmente eu falho, eu erro. Eu já contei várias vezes aqui que certa vez eu caía sempre na mesma área. Eu tinha 19 anos, então vocês não imaginam qual era a área. Solteiro. E por mais que eu lutasse contra os meus desejos, eu caía. Até que um dia eu disse, Deus, eu não vou mais orar. Para que eu vou orar se eu não consigo vencer eu mesmo? E eu parei de orar. E quanto mais eu parei de buscar Deus, mais carnal eu me tornei. Mas eu pecava, ao ponto de eu ter uma das experiências mais belas, onde Deus aparece para mim em sonho e diz, meu filho, enquanto você viver nesse corpo, você vai ter que enfrentar essa luta carne e espírito. Levante-se, lute. E a partir daquele momento eu me levanto e eu disse, cara, eu posso cair amanhã, mas hoje eu estou em pé. Eu irei lutar, eu irei buscar ser santo como santo é Deus. Ainda que o meu corpo me impossibilite de viver isso, mas dentro de mim habita um espírito que almeja, que deseja. Para ilustrar isso, eu sempre falo acerca do paralítico, paraplégico, que resolve participar de uma maratona. E ele está lá na sua cadeirinha de roda, sabendo de suas limitações, mas se você perguntar a ele, e aí meu irmão, qual é o teu objetivo? Ele vai dizer, meu objetivo é chegar no final. Eu sei que eu não vou ganhar, eu sei que eu não vou chegar em primeiro lugar, mas eu quero conquistar, eu quero completar a minha caminhada. E assim tem que ser esse sentimento em nós. Eu preciso entender as limitações do corpo qual eu estou, e entender que eu não vou conseguir ser perfeito nesse corpo. Não há perfeição nesse corpo, mas mesmo eu tendo essa compreensão, eu não vou me entregar aos meus desejos. Eu não vou me entregar aos meus pecados. Eu vou simplesmente lutar contra ele. E por isso é que no versículo de número 3, ele vai dizer o seguinte, acompanhe. Verso 3. E tudo que tem essa esperança nele purifica E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Que esperança é essa que João está falando aqui? É a esperança de nos tornarmos semelhante a ele, que ele fala no versículo 2. A esperança de nos tornarmos semelhante a Cristo. E por eu ter essa esperança, eu me purifico a si mesmo. Ou seja, apesar de eu ter consciência do corpo qual estou vivendo, que é um corpo falho, limitados, que me faz errar, que me faz pecar. Mesmo eu tendo essa consciência que essa carcaça que eu habito, ela é corruptível, eu irei me esforçar, eu irei procurar a santidade, eu irei procurar viver uma vida íntegra de acordo com a palavra do meu Deus. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que o corpo é falho. O corpo, de fato, ele é falho, mas Deus, ele colocou dentro de nós um espírito que, mesmo sabendo das nossas imperfeições, esse espírito nos impulsiona, ele nos convida a vivermos uma vida melhor diante dele. Quem não tem pecado aqui, levante a mão por gentileza. Ninguém tem pecado aqui, irmão? Todos têm, né? Quem está sem pecado aqui, levante a mão por gentileza. Mas pelo fato de você
saber que peca, você vai procurar estar dentro do pecado? Eu sempre digo o seguinte: o pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente e não uma prática. Nós temos que entender que nós somos ovelha e não somos porcos. O porco, quando ele é lavado, ele volta para a lama e ele fica dentro da lama porque ele gosta da lama. Mas a ovelha não. A ovelha ela pode até cair dentro da lama, mas ela vai sair da lama e ela vai continuar a sua jornada. Então, uma ovelha pode sim se melar de lama, mas ela não permanece dentro da lama. Santidade é uma das marcas de um cristão autêntico e verdadeiro. Sempre que você conversar com alguém e essa pessoa que diz ser crente não procura santificar-se, purificar-se a si mesmo, essa pessoa de fato nunca teve um encontro com Cristo. A marca de um cristão, ou uma das marcas de um verdadeiro cristão, é uma vida de santidade. É purificar-se a si mesmo. É você de fato, por amor a Deus, renunciar coisas, renunciar vontades, renunciar propostas, renunciar ambientes, renunciar determinados pecados que satisfazem a nossa carne, mas não satisfazem a Deus. O que é que leva um jovem no século qual vivemos? Um século um mundo tão fácil para se pecar. O pecado tornou-se muito acessível. O pecado tornou-se muito comum entre as pessoas. Qualquer um hoje comete torpezas sexuais da maneira que bem entender ou quiser. Existem aplicativos para isso, existem chats para isso. Você quer cometer pecados na área sexual? Você vai lá e você vai ter pessoas que vão estar comungando da mesma ideia que a tua. E ninguém vai saber disso. Então, o que leva hoje um homem, uma mulher, a renunciar os seus desejos sexuais? Simplesmente o Espírito de Deus dentro desse ser humano, que vai fazer com que essa pessoa entenda que de fato, apesar dela ter desejos, apesar dela ter vontades, apesar dela estar no corpo que é corruptível, essa pessoa entende: eu não fui criada para isso. Então ela abre mão dos seus desejos, ela abre mão de suas vontades, ela renuncia a si mesma, ela purifica-se nesses aspectos. Muitos dos que estão aqui, antes de se entregar a Cristo, provavelmente, tinha uma boca que falava um monte de besteira. Palavrões, palavras que não deveria falar, xingava pessoas. Aí você se converte a Jesus. Aí o texto diz que aqueles que são filhos de Deus, que têm a esperança, ele purifica-se a si mesmo. Aí agora a gente começa a controlar o que nós falamos. Aí você, às vezes você peca, você fala, aí você diz: cara, isso não mais condiz com o meu vocabulário de cristão. Isso é purificar-se a si mesmo. É você começar agora a medir as suas palavras. É aquele cara que era grosso, que era ignorante, explosivo, mas ele converteu-se e ele diz: a partir de agora eu vou colocar freio nos meus impulsos. O homem ignorante já não vai ser tão mais ignorante. O homem arrogante, a arrogância tem que diminuir. Isso é purificar-se, isso é santificar-se. Isso é você dizer: as minhas falhas não podem predominar na minha vida. Eu preciso andar de acordo com o meu Senhor. E o nosso exemplo é Cristo. Por isso é que ele vai dizer que, de fato, nós nos purificamos porque nós queremos nos tornar puro como ele é puro, santo como ele é santo, separado como ele é separado. Então não há cristianismo se não houver santidade. Uma vida cristã que não policia a si mesmo, alguém que é cristão, mas que se entrega às suas vontades, aos seus prazeres, um cristão que não domina seus lábios, seus olhos, seus pensamentos, seu coração, infelizmente precisa de fato ter um encontro com Cristo. Então todo aquele que pratica o pecado, aí ele vai dizer versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados,
e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, João ele vai dizer o seguinte, olha, o cristão ele peca. Porque quem disser que não tem pecado é mentiroso, diz João, e Deus não habita nele. Porém, agora no verso 6 ele vai dizer, todo aquele que vive pecando não conhece a Deus. Deus não habita nele. O que é que João está querendo dizer aqui? João está afirmando, olha, todos nós somos pecadores. Mas não é porque nós somos pecadores que nós devemos nos entregar ao pecado. O cristão, ele deve sim entender que o pecado deve ser um acidente na sua vida. Mas não uma prática contínua. Não um hobby que ele trouxe para a sua vida. Não algo que ele faz com toda a beleza, com todo o encanto, com toda a busca do seu ser. Sempre que você se encontrar com um cristão, que ele de fato não pesar, que ele se entregar às suas vontades, essa pessoa nunca teve uma experiência com Deus. A marca de um cristão não é o não pecar, mas é o não pecar em paz. Há uma frase que diz que quem se encontrou com Deus nunca mais peca em paz. E é verdade, você peca. Mas o Espírito Santo está lá dizendo, meu filho, você não nasceu para isso. Eu contei aqui, eu acho que semana passada, um testemunho de um jovem que chegou para mim e disse, pastor, eu me entreguei a Jesus e eu estava na cama com a menina, tendo um ato sexual com ela, quando de fato Deus falou ao meu coração, dizendo, os que andam na carne não podem me agradar. Ele disse, pastor, na hora eu não consegui terminar o ato. Levantei e pedi para a moça vestir sua roupa e ir para casa. O que leva um jovem a parar uma relação sexual, que estava lhe dando prazer, e dizer, moça, vai embora, porque eu não consigo terminar. Não é pela questão de impotência sexual, mas é pela questão de entender, eu não sou um porco, eu sou uma ovelha, eu posso até pecar, mas o pecado não será uma prática na minha vida. A verdadeira marca de um cristão não estar no não cometer um pecado, mas em não se conformar com o pecado. Quando de fato eu me entrego a Deus, eu nunca mais peco em paz. Se você está pecando em paz, é porque de fato você não se encontrou com Deus. Porque ao se encontrar com Deus, o Espírito de Deus não se afasta de nós. Então você vai pecar e o Espírito está do teu lado. Imagina você, eu vou dar uma ilustração aqui. Imagina você nu diante da sua mãe, ou diante do seu pai. É mais ou menos esse sentimento que o Espírito de Deus nos constrange. Quando Deus habita em nós, a gente não consegue mais pecar. Porque a gente vê os seus olhos constantemente nos vigiando, nos vendo. Para onde eu for, Ele está me vendo. O que eu fizer, Ele está lá comigo. E isso nos leva a entendermos de fato quem somos. E aquele jovem disse, pastor, na hora eu me coloquei de joelhos e pedi perdão a Deus por todos os meus pecados. Eu lembro-me que quando eu me converti, em determinado momento eu também disse, cara, eu não sou mais crente. E eu bebi, eu farrei. E por mais que eu quisesse sair da presença de Deus, é como se Deus dissesse, meu filho, você é meu e ponto final. Eu não sentia paz mais em pecar. Porque Deus estava habitando em mim. E quando Deus habita em nós, nós não pecamos mais em paz. E isso nos leva a entendermos que Deus de fato habita em nós. Então, entenda. João está dizendo, olha, vocês de fato são filhos. Mas, mesmo sendo filhos, vocês habitam em um corpo corruptível. Porém, mesmo habitando nesse corpo corruptível, isso não nos dá ocasião para o pecado. Porque quem é nascido de Deus não tem prazer, não vive na prática do pecado. E eu quero te fazer uma pergunta aqui nessa noite de hoje. Quem somos nós de fato? Nós ficamos tristes após o pecado ou nos alegramos com o pecado? Eu lembro-me que certa vez eu conversando com uma moça,
E de uma forma muito triste, ela disse: eu sou desviada do evangelho. Estou numa vida que não é muito legal, mas eu acredito que um dia eu vou voltar. E eu disse: eu também acredito que você vai voltar. Porque apesar dela estar errando, ela não estava satisfeita com o erro. O pior erro de um ser humano é, de fato, ele estar contente no seu pecado. Quando o homem está mergulhado no pecado e acha que isso é comum, infelizmente, é nesse momento que eu sinto pena da outra pessoa. Alguém me disse que teve um irmão nosso que foi para as festas do São João, e ao questionar a pessoa sobre: meu irmão, você foi para o São João? Fui, e daí? Não é pecado estar num ambiente daquele. Quando um cristão ele vai para um ambiente igual nós estávamos ali, evangelizando e vendo o que acontece. Um ambiente, infelizmente, regado por tudo aquilo que não pertence a Deus. E é muito visível. A Bíblia vai dizer que Satanás ele cegou o entendimento das pessoas para eles não verem. Em uma das noites que estava lá, quando terminou uma banda para entrar outra, começou um funk do inferno lá, que dizia, é um tal de um passinho do mal. Irmão, uma coisa satânica, diabólica. Somente alguém surdo e cego não percebe que o ambiente daquele é totalmente dominado por Satanás. Hoje eu estava conversando com uma pessoa desviada que foi para lá. E ela disse: eu fui, pastor. Mas quando começou aqueles funk pesadão lá, falando de moralidade, na hora eu fui ela disse: eu desviada, fui constrangida e disse: eu não fico nesse lugar. Porque eu estou desviada, não doida. E voltou para casa. Então, esse senso, ele é positivo de certa forma. Porque ele leva o homem a entender: cara, eu não fui criado para isso. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos a errarmos. Mas a partir do momento que eu estou no erro, e eu estou dizendo: não, é normal, está tudo legal. Deus, afinal de contas, não está preocupado comigo. É nesse momento que nós devemos nos preocupar. É quando não há mais sensibilidade contra o pecado. É quando nós estamos anestesiados com toda a vida depravada e imoral a qual nos cercou. Porque o pecado ele tem um poder de anestesiar as pessoas ao ponto delas querer normalizar o seu próprio pecado. Ao ponto delas querer dizer: não, é normal, não é mais errado, não, Deus não está tão preocupado com isso, afinal de contas, não estou fazendo mal a ninguém. O maior mal que você faz é contra o teu Criador. Quando nós, de fato, vivemos uma vida a qual, de fato, Deus não planejou para nós. O significado da palavra pecado no original hebraico é errar o alvo. Deus nos criou para nós acertarmos o coração dele. E quando nós pecamos, infelizmente, nós erramos o alvo, que é de fato o coração de Deus. Então, todo aquele que vive na prática do pecado não conheceu a Deus, não teve um novo nascimento. Não importa os caminhos os quais nós tenhamos andado, o que vai de fato mostrar que nós somos filhos de Deus é o fato de não nos contentarmos com o pecado, de não querermos de fato fazer com que o pecado se torne algo comum nas nossas vidas. Que Deus e seu Espírito provoquem sempre em nós arrependimento. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve no filho pródigo, quando ele estava lá, desejando alimentar-se da larvagem que os porcos comiam. Ele vai dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei hoje e vou ter com meu pai. Vou dizer: pai, eu pequei, eu errei. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate apenas como um dos teus empregados. E o texto vai dizer que o pai abraça aquele jovem e não o trata como empregado, mas o trata como filho. Porque um jovem errou, mas houve arrependimento verdadeiro. Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado. Eu quero orar por você nesse momento, se coloque em pé. Curva sua cabeça comigo. Pai, aqui nós estamos nessa noite em Tua presença. Nós reconhecemos que habitamos em um corpo
corruptível. Nós reconhecemos que muitas vezes esse corpo ele nos convida e nos leva muitas vezes a errarmos contra ti. O nosso corpo, Deus, ele nos faz termos atitudes ignorantes, termos atitudes carnais. A nossa carne muitas vezes nos leva a pecar contra ti. Mas, Senhor, ainda que esse corpo nos leve a errar, nós te glorificamos nesta noite, porque o Senhor implantou uma identidade de filhos dentro de nós. Nós não somos bastardos, nós somos filhos. E a tua identidade de filho em nós nos faz entendermos que nós não fomos criados para nos entregarmos aos nossos prazeres, aos nossos pecados. Senhor, poderemos até errar, mas não iremos jamais nos conformar com o erro. Espírito de Deus, nos ensina a nos purificarmos a nós mesmos, a revermos os nossos conceitos, a revermos as nossas ideologias, a revermos as nossas atitudes e comportamentos. Senhor, nos ajuda a estarmos todos os dias voltando para o centro da cruz, nos arrependendo do que falamos, do que pensamos, do que vemos, do que colocamos diante dos nossos olhos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida íntegra e santa diante de Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos de fato parecidos contigo, ainda que em um corpo corruptível, mas que o mundo consiga enxergar em nós características, semelhanças de Ti em nós. Assim nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça se aperfeiçoe nas nossas imperfeições, que o Teu amor se manifeste em meio às nossas imperfeições, pois, Senhor, nós não queremos ser condenados com o mundo, mas nós queremos de fato sermos levados, arrebatados junto com a Tua igreja, como parte dela no dia da Tua volta. Assim nós choramos por este momento e nós te pedimos, Senhor, cria em nós corações que se arrependam, cria em nós, como clamou o profeta Jeremias, nos arrependermos, porque se o Senhor nos converter a Ti, nós seremos convertidos. Nos converte para a honra e glória do Teu nome. Assim nós choramos em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte.